Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a santa paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus a toda a família católica, a família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, né? Os irmãos evangélicos de todas as denominações, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta para o conhecimento, gosta de estudar, gosta de aprender, vem para cá ler a palavra de Deus conosco, porque nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação, tá? O entendimento da palavra de Deus vai ficar a cargo de cada pessoa pegar sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque precisamos conhecer palavras. Aquela palavrinha, por menor que seja, mais insignificante que pareça, ela faz toda a diferença na compreensão do texto e do contexto. Então nós temos que estudar. Jesus mandou examinar a palavra de Deus. Não é ler como se lê um jornal, uma coisa que não tem importância, não tem interesse. Não, examinar é ler e entender a palavra de Deus, certo? Jesus disse em São João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, pega a tua Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado, mas, acima de tudo, ora ao Senhor Jesus e pede ao Senhor Jesus o entendimento. E nós vamos fazer essa oração juntos agora, porque o Senhor Jesus é vivo e verdadeiro, e Ele é o maior interessado em que nós compreendamos, conheçamos, saibamos a sua santa palavra. Feche os olhos com fé e repete comigo essa simples oração. Fala assim: Senhor Jesus, nesta hora, meu Deus e meu Pai, em que nós iremos ler a tua santa palavra, meu Deus, eu te peço, abre o meu entendimento, Senhor. Abre o meu coração para compreender a tua santa palavra. Dai-me sabedoria, meu Deus, para que eu possa entender as sagradas letras, as sagradas escrituras. Senhor Jesus, me ensina a tua palavra, me instrui, me faz entender qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para com as nossas vidas, para com as nossas almas. Senhor Jesus, assim eu te peço, com muita fé, e te agradeço, porque a tua palavra nos diz que a sabedoria, que o conhecimento, que o entendimento vem do Senhor nosso Deus. Assim eu te peço, Senhor, me ajuda a entender a tua santa palavra. Amém e amém, Senhor Jesus. Se você orou com fé, você pode ter certeza que se você tem o desejo de compreender a palavra de Deus e orou com fé, o Senhor Jesus já está enviando a resposta da tua oração desde os céus, lugar da sua santa habitação. Provérbios capítulo 8. A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Capítulo 8, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Diz-nos assim:
a palavra do Senhor nosso Deus. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Louvado seja Deus! A sabedoria existe desde a eternidade, versículo 22 em diante. O Senhor me possui, versículo 22 novamente. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra nem os campos,
nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando o seu mundo. Versículo 31, novamente. Folgando o seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. O banquete da sabedoria, capítulo 9, versículo 1 em diante. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples,
Volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido a ocultas é suave, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados já estão nas profundezas do inferno. Aleluia, glória a Deus. Provérbios acerca de vários assuntos, capítulo 10, versículo 1, para a nossa meditação. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, para que não sejamos interrompidos, né? Perdão. Isto. Vamos dar continuidade à leitura. Provérbios 10, 1 em diante. Provérbios acerca de vários assuntos. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aleluia. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Versículo 15, perdão. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios
é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é o ser sábio. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Capítulo 11, versículo 1 em diante. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Eu vou ler novamente, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo.
Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Versículo 24 novamente. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Versículo 26 novamente, perdão. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, ele lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Aleluia. Versículo 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja Deus. Até aí a leitura da palavra do Senhor. E nota bem que todas essas coisas vêm de Deus, o nosso Senhor. Deus é quem dá a bênção para o justo e apaga a recompensa, a justa retribuição para o ímpio, para os perversos de coração. Qual o caminho que é melhor para nós trilharmos? O caminho da justiça, a vereda da verdade, da santidade, do temor do Senhor, ou os caminhos tortuosos da impiedade? O que é mais certo? O que é mais precioso? O que tem maior valor? Eu prefiro a justiça do meu Senhor, meu Deus. Né? E você que está lendo a palavra conosco? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, Senhor meu Deus, em que acabamos de ler a Tua santa palavra, diante dos nossos seguidores do YouTube e também do Facebook, Senhor meu Deus, eu quero Te agradecer, não somente pela Tua santa e poderosa palavra, meu Deus, mas Te agradecer, Senhor, por cada uma destas pessoas, dessas vidas, dessas almas, Senhor Jesus, que estão lendo a Tua palavra conosco, meu Deus. Ó Senhor da glória, eu Te agradeço por cada vida, por cada pessoa que tem sido alcançado pela Tua ciência, pela sabedoria que só o Senhor tem para nos dar. Faze com que esta palavra, meu Deus, encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, possa nos dar o arrependimento sincero diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer nossos corações tornar para o Senhor Jesus, salvação nossa, vida eterna nossa, Senhor nosso. Ó meu Senhor, eu Te apresento as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, também os nossos parentes de perto, de longe, as suas respectivas casas. Ó, vem, Senhor, perdoar os nossos pecados. Ó, vem lavar as nossas almas no Teu sangue poderoso, arrancando o pecado das nossas vidas, meu Deus. Ó, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado, a retribuição, a paga do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus que o Senhor nos dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim eu Te peço, lava as nossas almas no Teu sangue poderoso. Lava as nossas vidas, Senhor, branqueia as nossas vestiduras, para que possamos, meu Deus, entrar no Teu reino de glória pelas portas, para que tenhamos direito à árvore da vida que o Senhor tem plantada no meio do Teu paraíso, Senhor Jesus. Senhor da glória, assim nos abençoe o Senhor. Repreende toda a enfermidade, Senhor Jesus, toda a doença, toda obra maligna, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, nas junturas, nos ligamentos. Meu Deus e meu Pai, toda a enfermidade nos braços, nas pernas e na cabeça desta pessoa, nos olhos, nas vistas, a enfermidade no ouvido, na garganta, na boca, na língua. Senhor, repreende agora todo mal, essa enfermidade nos órgãos internos, essa enfermidade maligna que está corroendo esta alma, esta vida por dentro.
O sangue de Jesus tem poder. Repreende agora, Senhor Jesus, esta enfermidade desta pessoa que até mesmo já foi desenganado pela medicina e pelos recursos humanos. Mas o Senhor é um Deus todo-poderoso. O teu poder não se pode, meu Deus, mensurar diante de ti. E para ti não há impossível, não há nada difícil para o Senhor nosso Deus. Arranca agora, Senhor Jesus, toda a enfermidade, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna. Arranca todo o mal agora pela raiz, meu Deus, essa enfermidade maligna no estômago, no esôfago, no pâncreas, no fígado, no rim, essa pressão alta, essa diabetes, essa anemia, esse câncer. Sai agora em nome de Jesus todo mal, toda doença. Seja desarraigado agora, seja arrancado pela raiz da vida dessa pessoa, pelo sangue de Jesus. Senhor da glória, repreende ainda todo mal, ó Deus, que coloca briga, contenda no lar e na família, enfermidade e toda sorte de males. Repreende agora toda obra do diabo que coloca contenda entre o casal, briga entre os pais e os filhos e vice-versa. O sangue de Jesus tem poder para repreender toda obra do diabo. Meu Deus, repreende esse espírito imundo que coloca o vício da bebida alcoólica, o vício dos tóxicos, o vício do cigarro, das drogas e de toda sorte de males. O vício da prostituição, dos adultérios, seja queimada agora pelo sangue de Jesus. Toda fornicação do diabo, toda obra maligna, todos os vícios dos jogos de azar, dos jogos de rede, da tela do computador, da tela do celular. Sai agora toda obra do diabo, seja queimada, seja repreendida pelo sangue de Jesus. Ó Senhor da glória, em teu nome poderoso, meu Deus, amarra todo o mal agora, amarra toda a força do adversário, do inimigo das nossas almas, joga por terra o inimigo que é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que o Senhor que está em nossas vidas. Ó Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Senhor Jesus, assim opera em nossas vidas, meu Deus, a cura divina, a solução dos nossos problemas insolúveis e a libertação de todo mal, de todo vício, para a glória do teu santo e poderoso nome, ó Senhor Jesus. Abençoa ainda este pai de família, esta mãe de família, que estão desempregados, meu Deus. Abre a porta, de um bom trabalho, de um bom ganho, para este pai de família, para esta mãe de família, poder levar o sustento para dentro da sua casa, dos seus filhos. Senhor amado, Senhor da glória, assim nos abençoe o Senhor, conservando as nossas almas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade na tua presença. Sê conosco durante a nossa caminhada, ó Deus poderoso, durante a nossa jornada sobre a face dessa terra que passa tão rápido, meu Deus. Senhor da glória, em nome de Jesus, não nos lances fora da tua presença, não nos deixes sós, ó Senhor. Não retires de sobre nós o teu Santo Espírito, mas nos guarda, nos livra de todo o mal, de todo o perigo, de toda a tentação. Nos livra do pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Não permita que caiamos nessa cilada, nesse laço do diabo, mas conserva as nossas almas na tua presença, Senhor. Nos cobre com o sangue de Jesus e nos acompanha, meu Deus, durante a nossa jornada sobre a face desta terra, até aquele grande e glorioso dia
em que tu has de vir para nos buscar, ou para nos despedir desta terra, que estejamos preparados, meu Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a oração que eu faço ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, no nome do teu santo e glorioso Filho Jesus Cristo, nesse nome que é poderoso acima de todos os nomes, ó Deus. Responde a oração, ordena a bênção, a vitória nesse lar, nesta família, nos nossos lares, nas nossas famílias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa tarefa, da nossa jornada cumprida diante do Senhor nosso Deus. Vamos perseverar em fazer esta obra excelente, esta obra poderosa, maravilhosa diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque do céu virá recompensa sobre as nossas vidas. Este vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que você possa ler, reler novamente quantas vezes você julgar necessário para se chegar à exata compreensão da palavra de Deus, das coisas que o Senhor Jesus tem falado conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.